Queridos, abram em Mateus 14. Mateus 14, versículo 27. Nós vamos ler um pouquinho da palavra hoje, tá? Mateus 14, versículo 27. Abram suas Bíblias, liguem seus tablets, celulares, como for melhor. Ainda gosto do som do papel, apesar que o tablet. Mateus 14, 27, uma passagem muito conhecida, uma passagem que nós conhecemos bastante, que fala de Pedro andando sobre as águas. E no versículo 27 diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Amém? Vou repetir: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Queridos, o que eu quero falar com você hoje é: não temas. A palavra de Deus nos suporta, nos sustenta, nos apoia, nos carrega nos momentos mais difíceis. E é isso que a gente tem que confiar. Nós temos que confiar na palavra de Deus. É ela que é o norte para a nossa vida, é ela que nos coloca no prumo, é ela que nos alinha, é ela que nos corrige, é ela que nos dirige. E é nessa palavra que nós temos que acreditar. Essa passagem que nós vamos ler hoje, vamos falar bastante sobre ela no dia de hoje, na manhã de hoje, é uma passagem que fala do momento em que Pedro tem um rompante de ousadia. Um dos, que Pedro tinha vários rompantes de ousadia. Alguns, ousadia demais, eu diria, e alguns realmente na presença do Senhor. E aqui ele vai andar sobre as águas. Esse é um momento que se torna muito importante na vida de Pedro, porque ele é um grande milagre, é um sobrenatural. Quem aqui já andou sobre as águas? Eu nunca, mas Pedro andou. Ele anda sobre as águas e isso vira um sobrenatural na vida dele. E olha que interessante. Esse sobrenatural vem logo depois de um grande milagre que acontece. Nós vamos ver toda a sequência. Só que esse grande milagre vem logo depois de uma notícia muito triste. E aí as coisas de Deus são curiosas. Porque primeiro vem uma triste notícia sobre a vida de Jesus. O grande amigo dele havia morrido. Um pouquinho antes, Jesus recebe uma notícia que João Batista havia sido morto. E mesmo João Batista sendo morto e Jesus sofrendo muito com essa notícia, porque João Batista era amigo dele, e mesmo ele sofrendo com isso, a palavra diz que ele se retira para refletir no que estava acontecendo. Ele vai para o deserto. Mas quando o povo descobre que ele vai para o deserto, vai todo mundo atrás dele. E ele olha aquelas pessoas que estão seguindo ele e fala: não posso abandoná-las. Apesar de ter sido uma notícia triste para mim, apesar de eu ter recebido uma notícia que me abalou bastante, eu não posso abandonar aqueles que estão me seguindo. Eu não posso deixar de falar a palavra de Deus. E diz que ele faz uma pregação, ele vê aquela grande multidão, ele prega para aquela grande multidão, e no final do dia acontece um grande milagre. Porque os discípulos dizem para ele: Senhor, despeça essa grande multidão. Já faz tarde, eles não têm o que comer. Ninguém trouxe comida, todo mundo veio atrás do Senhor, esperando alguma coisa, e isso se prolongou, e agora eles têm que voltar, e têm que voltar logo para comer alguma coisa. E Jesus diz a eles: puxa, alimente vocês. Nós não temos com que alimentá-los. Ué, não tem nada aí? E alguém diz: ó, tem um menininho aqui com 5 pães e 2 peixes. Está pronto, vamos alimentar todo mundo com isso. Um grande milagre, queridos. Um grande milagre. Uma notícia triste e um grande milagre. Jesus alimenta aquele povo, e aí ele vira para os discípulos e fala assim: olha, agora vocês vão do outro lado do lago. Eles estavam à margem do lago da Galileia. O Ronaldo já teve a oportunidade de conhecer esse lago, o mar da Galileia, como alguns falam. Ele está numa margem desse lago, ele fala para o povo: vão para outra margem. Ele fala para os discípulos: peguem seus barcos, vão para outra margem, depois eu vou encontrá-los. Jesus sai para orar. Ele sai para orar, vai orar a Deus e fica orando a madrugada inteira. Isso a gente vê lá em Mateus 14, do 22 a 23. A palavra diz assim: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos, logo depois do milagre de ter alimentado e despedido a multidão, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco
e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte, a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" Gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha," respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é Filho de Deus." Queridos, Pedro experimenta aqui uma questão sobrenatural. Eu não sei como vocês se sentiriam se vocês tivessem andado sobre as águas. Mas ele tem aqui uma experiência muito forte com Jesus. Ele anda sobre as águas. Já vi muita gente dizendo que a falta de fé fez ele afundar. Tudo bem, ele afundou, mas ele andou. Ele teve a ousadia de andar. Afundar é uma característica de quem tenta. E pelo que eu vejo na palavra, ele não andou pouco. Ele não deu um passo e afundou. Ele andou relativamente longe sobre as águas. Queridos, quando eu vejo esse texto, é isso que eu quero partilhar com vocês essa manhã, eu vejo 5 coisas, 5 pontos, que nós temos que aprender a confiar em Jesus. Nós temos que aprender a confiar na palavra. Nós temos que aprender a confiar no que ele fala. Então nós temos essa mesma ousadia. Eu gosto muito quando a palavra diz que nós somos homens, Tiago diz isso, que nós somos homens iguais a todos esses homens. Então, se eles podiam fazer, nós podemos fazer. Se eles podem passar por essas experiências sobrenaturais, nós podemos passar. O que hoje parece que é impossível na vida de vocês? Se isso é um sobrenatural, eu conheço alguém que só faz o sobrenatural. Ele não faz coisas normais. Ele chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o sobrenatural sobre as nossas vidas. E é nele que nós temos que colocar a nossa confiança. É nele que nós temos que colocar as nossas olhos. Essa história toda da passagem bíblica, ela começa com uma triste notícia. Depois vem um grande milagre. E depois há a manifestação do sobrenatural. É isso que nós temos que buscar na nossa vida. Não são tristes notícias que devem nos afetar, mas sim aquilo que Jesus diz sobre nós. E todo o controle está na mão dele. Esses 5 pontos, o primeiro deles que eu quero falar com vocês, é que quando nós conhecemos a voz de Jesus, quando nós conhecemos Jesus, nós sabemos ouvir a sua voz. Sabemos identificar que é ele que fala conosco. Isso está lá no versículo de 26 a 29, que diz assim: quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" Gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está." "Venha," respondeu Jesus. Queridos, quando nós temos comunhão com Jesus, nós ouvimos a voz dele, nós conhecemos ele, nós sabemos que é ele que está falando conosco. Ele, quando fala lá em João 10,14, ele diz assim: "Eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim." Querido, nós só conhecemos a Jesus quando nós temos relacionamento com ele, quando nós passamos tempo com ele. Quando nós conhecemos Jesus, nós não somos confundidos. Mesmo que a gente se assuste,
Porque alguma coisa aconteceu. Quando ele fala conosco, nosso coração sabe. Nosso coração identifica. Jesus nos conhece e quer dizer para nós que nós devemos buscar conhecê-lo. Nós devemos permanecer no seu amor, nós devemos permanecer junto dele, nós devemos criar relacionamento com ele. Está escrito lá em João 15. Não vou ler, é um texto longo, do 1 ao 11. Depois vocês leiam João 15, do 1 ao 11. E reflitam sobre o que Jesus está dizendo. Jesus conhece a cada um de nós. O que ele quer é que nós o conheçamos mais e mais. É isso que ele quer, queridos. Eu, quando olho para essa passagem, eu fico imaginando Jesus em cima do monte, olhando para o lago da Galileia, vendo aquele barco sendo agitado pelas ondas. Eu vou dizer a vocês, as ondas lá são fortes, apesar de ser um lago. A gente esteve lá, a gente ouviu a explicação de algumas pessoas. Então, cada vez que eu li essa passagem, via aquelas fotos do lago da Galileia, eu falava, pô, como é que pode ter onda nesse lago? Tem ondas grandes. Isso é uma época do ano que o vento bate muito forte e ele vira barcos. É uma época do ano que os barcos não saem no lago da Galileia, porque se eles forem pegos por essas ondas, eles são capazes de virar. Eu fico imaginando Jesus olhando os 12 discípulos dele naquela situação, e ele vai para socorrê-los. E qual o caminho mais fácil dele socorrê-los? Andar sobre as águas. Só que eles se assustam. Mas Jesus estava presente, queridos. Quando os ventos se levantaram, sabe o que Jesus fez? Foi de encontro daqueles que precisavam. Quando os ventos se levantam sobre a nossa vida, tem alguém que veio e nos socorre. Tem alguém que veio para nos socorrer, queridos. E ele está sempre pronto a realizar um grande milagre. E o tamanho do milagre é aquilo que nós precisamos. Para mim, meu grande milagre pode ser para outra pessoa uma coisa tão mínima. Mas para mim é um grande milagre. Jesus está sempre pronto, queridos. Mas nós precisamos conhecer a sua voz. Nós precisamos sermos treinados. Nós precisamos buscar na palavra. Nós precisamos buscar em oração. Nós precisamos buscar ele todo dia. Nós precisamos entender, se nós queremos ouvir a voz de Jesus, nós temos que andar com ele. E andar com Jesus é muito mais do que simplesmente vir à igreja ou vir culto uma vez por semana. Significa ter tempo com ele, conhecê-lo. E aonde nós o conhecemos? Na oração, na palavra. Quando nós buscamos os seus ensinamentos, os seus princípios. É isso que nos mantém em pé. São os ensinamentos dele que nos ajudam nos momentos de dificuldade. Queridos, nós temos que buscar Jesus o tempo todo. Não quando nós precisamos, mas é o tempo todo. A presença dele tem que ser um sabor suave nas nossas vidas. Tem que ser uma coisa agradável. Alguma coisa que faça valer a pena. Como foi na vida de Maria. Vocês conhecem essa passagem, mas eu quero ler com vocês. Está lá em Lucas 18. Lucas 18, no versículo 38, diz, indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, que esta ficava sentada aos pés do Senhor e ouvia-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Só uma coisa. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Existe tempo para os nossos afazeres, existe tempo para que a gente faça as coisas, mas existe tempo para nós ficarmos na presença de Jesus. Marta e Maria estavam recebendo a presença do Mestre. E Marta ficou se preocupando. Será que minha casa está limpa? Será que a xícara que eu vou servir o café está bom? Será que está tudo bonitinho? Enquanto a outra falou, não importa como está a minha casa, importa como está o meu coração, eu quero ficar do lado dele.
Eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Eu quero entender o que ele tem a falar, porque a sabedoria de Deus está sobre ele. Eu não vou perder tempo arrumando as coisas, eu quero meu tempo junto com ele. Sem relacionamento, querido. Jesus diz, eu não vou tirar nunca dela isso. Você vai ter tempo de trabalhar, você vai ter tempo. Também vai ter um momento na tua vida que você vai trabalhar. Mas não agora. Queridos, quando nós estamos assim, quando nós dedicamos tempo a Jesus, ele nos ensina. E aí nós sabemos ouvir a voz dele. Pedro, apesar de todos os seus rompantes, ele conhecia quem era Jesus. E quando Jesus disse, venha, ele falou, essa é a voz de quem eu conheço. E se ele é o Senhor, então sobre essa voz eu vou. Queridos, ele foi, porque ele sabia quem era Jesus. Segunda coisa, queridos, é que quando nós conhecemos e ouvimos e atendemos a voz de Jesus, nós ficamos cheios de ousadia. Nós agimos com a ousadia que a palavra diz que nós devemos agir. Está lá no versículo 29. Quando Jesus diz, venha, respondeu Jesus, Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Pedro se encheu de uma ousadia tão grande que ele não ficou questionando, mas será que é o Senhor mesmo? Pô, mas essa água aqui parece muito líquida, e se eu pôr o pé aí, eu sou capaz de afundar. Ele não questionou. Jesus falou, venha, e ele foi. Ele saiu do barco, ele desceu do barco. Eu fico imaginando a cara dos outros 11. Pedro, você é louco, você vai afundar, olha as ondas, olha a altura do mar, aqui é fundo. O mar da Galileia é fundo. Você vai morrer. Ele não ligou. Não, quem me chamou foi Jesus. E se ele me chamou, eu vou. E Pedro desce do barco. Querido, já teve passagem na vida de vocês que vocês fizeram uma coisa ousada, que por vocês mesmos vocês não fariam? A minha já teve. E a gente só faz porque a gente fica cheio do poder do Espírito. Quando Jesus fala e nós obedecemos, nós nos enchemos desse poder. E agimos segundo isso. Queridos, nós precisamos ter essa perseverança. E buscar a voz de Deus. E buscar a presença do Senhor e agir segundo a vontade de Deus. Segundo o que está na palavra. Muitas vezes nós tropeçamos em pedrinhas pequenas. E aí quando a gente tropeça, a gente começa a duvidar, começa a questionar, começa a olhar as circunstâncias. Mas não é assim. Se nós verdadeiramente ouvimos a voz de Jesus, nós temos que andar e nos encher da ousadia que aquela voz trouxe aos nossos corações. Porque se nós duvidamos, essa dúvida vai gerar em nossa mente uma barreira. E essa barreira vai diminuir a nossa velocidade. E a hora que nós diminuímos a nossa velocidade em relação ao alvo, nós paramos de olhar para o alvo e começamos a olhar as circunstâncias. Queridos, creia na promessa de Deus. Creia naquilo que ele fala a teu respeito. Não é o mundo que dá uma sentença. Não são médicos que falam o que você tem que fazer. Não são pessoas que acham que tem poder que diz o que você tem que fazer. É Jesus que diz o que você tem que fazer. Ele é o Senhor soberano de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. Queridos, nós temos que entender que o reino de Deus é muito mais real, muito mais presente do que isso que nós vemos. Isso está escrito na palavra. Hebreus 11, no versículo 3, diz assim, é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito a partir daquilo que não se vê. Então, se esse mundo que nós vemos, se nós cremos que ele foi criado pela palavra de Deus, ele foi criado a partir daquilo que nós não vemos, que é o reino de Deus. Então, o reino de Deus veio antes, então, portanto, ele é muito mais real do que isso que nós vemos. E isso que faz a diferença em nossa vida. É isso que nos dá esperança, é isso que nos impulsiona, é isso que nos faz andar. Nós precisamos ter ousadia, queridos. Cristão que não se move, não aceita o sobrenatural de Deus, ele não tem ousadia, porque ele quer viver o natural.
E a palavra de Deus diz que Deus é sobrenatural. É essa que é a diferença. Quem vive nesse mundo fechadinho não experimenta. Por isso tem muita gente que diz, eu não entendo muito essa questão do Espírito de Deus dar poder. Porque ele não sabe que o poder só emana para aqueles que entendem o sobrenatural de Deus, que nem Pedro. A hora que ele ouviu a palavra, ele diz, eu vou. Não importa o que estão dizendo ao meu redor, eu vou. É isso que a gente tem que fazer, queridos. Só que o terceiro ponto que eu quero falar para vocês é que quando nós perdemos o foco no autor da promessa, nós começamos a olhar as circunstâncias. Está lá no versículo 30, no parte A dele, que diz assim, porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Queridos, quando nós olhamos as circunstâncias que estão ao nosso redor, nós começamos a temer o que pode nos acontecer. E nós começamos a ter medo. Quando nós começamos a ter medo, o nosso coração, que é enganoso, começa a dar sinais de dúvidas. E passam questionamentos em nossas mentes. Mas será que eu ouvi certo? Será que o Senhor é poderoso para reverter essa situação? Será que um joelho no chão é mais poderoso que uma arma? Será que um joelho no chão é mais poderoso que uma caneta? E nós começamos a duvidar. E quando nós começamos a duvidar, todas essas coisas vêm sobre nós e nós passamos a olhar as circunstâncias. Nós precisamos aprender a confiar em Jesus. O Brasil está passando por um momento muito sério. Nós precisamos aprender a confiar em Jesus. Tem promessas sobre o nosso país. Existem promessas dadas pelo nosso país de ser um grande celeiro. E ele só vai ser um grande celeiro se nós tivermos princípios e valores cristãos nesse país. E o nosso joelho no chão é muito mais poderoso do que qualquer pessoa que tem que se levantar contra isso. Porque Deus é mais poderoso que qualquer força que exista aqui. Nós precisamos crer. Se Jesus prometeu, vai acontecer. Ele vai cumprir. Não haverá circunstância que impedirá Jesus de cumprir. Nós não podemos só olhar e parar de caminhar aqui. Lutas vão se levantar sempre sobre as nossas vidas. Nós teremos lutas em todo momento. Não imagine que a vida do cristão é um mar tranquilo. Não é. Uma frase que eu gosto bastante, não vou me lembrar agora de quem falou ela, às vezes eu não gosto de citar sem falar, mas me veio agora, que diz que um barco, ele encontra tranquilidade no seu porto. Mas um barco não é feito para ficar parado no porto. Ele é feito para navegar nos mares. E os mares são agitados. Queridos, como cristãos, nós não somos feitos para ficar sentados na igreja. Nós somos feitos para ir para o mundo, para orar, para levar a palavra, para se posicionar com nossos princípios e valores. Cristão que vê o que está acontecendo no mundo e não se posiciona não é cristão. Desculpa eu estar falando isso, mas não é. Cristão que vê as mazelas que estão acontecendo e fica lá, não é comigo, é melhor eu não abrir a boca. Não é cristão, o cristão tem que se posicionar. Se nossos valores e princípios estão sendo tomados à força, nós temos que reagir. Nós temos que orar, temos que nos posicionar, temos que falar o que está acontecendo. Senão, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, o Manuel abriu falando do mimimi que está no mundo hoje. É um mimimi, nós vamos aceitar esse mimimi que quebra nossos princípios e valores e nos obriga a ficar quieto por uma minoria. Desculpa, queridos, eu não aceito isso. Eu não consigo aceitar essa coisa. Pedro diz que, antes de falar disso, eu quero mostrar para vocês uma outra situação na palavra em que uma pessoa é tomada por esse medo. É uma passagem muito conhecida, vocês conhecem a passagem da mulher com fluxo de sangue. Eu não quero falar dela, eu quero falar de Jairo, que estava com a sua filha morrendo de uma enfermidade, ouviu falar que Jesus estava na cidade e foi na direção dele. Imagina esse diálogo. Jairo chega para Jesus e fala, Jesus, minha filha está morrendo. Você não pode ir na minha casa. E Jairo era uma grande autoridade. Era líder da sinagoga daquela cidade. E ele pede a Jesus, vá, venha comigo.
Veja se você pode fazer alguma coisa para minha filha. E Jesus vira e fala, eu vou, cara. Vamos até a sua casa. Quando ele está andando, e a palavra diz multidão, e quando a palavra diz multidão, é multidão. É multidão. Jesus deve estar passando um monte de gente. Eu não sei quantos aqui já andou no meio de uma multidão. Multidão assusta quando a gente está andando. Eu já tive algumas experiências com multidão, em campos de futebol, depois eu conto essa história, mas é multidão. Hoje em dia não, hoje em dia os campos são reduzidinhos, né? Eles pegaram metade do campo, reduziram, mas antigamente eram multidões no futebol. Jesus andando naquela multidão, sendo pressionado de um lado e do outro, todo mundo querendo segurar ele, todo mundo querendo que fizesse um milagre, e ele andando ao lado de Jairo, quando chega uma mulher e toca nele, Jesus para. Se coloca no lugar de Jairo. O desespero dele, precisando que Jesus fosse à casa dele, precisando que ele fosse dar um cuidado para a filha. E ele para. Ele para e fica olhando. E Jairo deve ter virado para ele e falou, Jesus, vamos andando. Ele fala, não, alguém me tocou. Queridos, a palavra de Deus é uma loucura. Por isso que a palavra de Deus diz, a própria palavra diz que ela é uma loucura para quem não entende. Mas Jesus, como alguém que tocou? Olha a multidão. 1000 pessoas te tocando. Como alguém te tocou? Minha filha está com problema, o senhor para dizer que alguém te tocou. Não, já era alguém me tocou diferente. Alguém me tocou porque saiu virtude de dentro. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou porque me conhece. Alguém me tocou porque estava buscando com perseverança alguma coisa para a vida dessa pessoa. Alguém me tocou. Queridos, eu não acho que isso aconteceu em 1 minuto, 2. Isso deve ter demorado um tempo. Porque Jesus vira para a multidão e diz assim, quem me tocou? Vamos entender o contexto, foi uma mulher. E uma mulher que tinha problema de fluxo de sangue. E pela lei judaica, ela não podia sair da casa dela. Ela era considerada impura. E mais, ela era mulher. Como é que ela ia tocar em Jesus sendo impura? Que era o mestre. Então, quando Jesus vira e fala assim, quem me tocou? Ela deve ter ficado caladinha. Ela falou, não falei nada. Eu só pode ser apedrejada. E Jesus insistiu até que ela ficou fria. Só que nesse meio tempo, eu fico imaginando Jairo nessa situação toda, naquele desespero, e quando Jesus termina de abençoar aquela mulher, ele diz, vai em paz, a tua fé te salvou, você está completamente curada. Chega alguém para Jairo e fala assim, Jairo, esquece, sua filha morreu, esquece, me incomoda mais o mestre, nem precisa levar ele para tua casa. O que é isso? E Jesus, ouvindo isso, só vira para Jairo e fala, creia. Eu ainda não entrei na tua casa. O milagre vai acontecer quando eu entrar na tua casa. Querido, não desista de levar Jesus para tua casa. Não desista de levar ele para você. Mas tem um monte de gente. Os profetas do Apocalipse vão querer dizer, olha, não precisa mais, tua vida não merece, tua vida não precisa. Creia. Creia, Jesus se importa com cada um de nós. E ele não desiste de nós. Jairo ali podia ter parado, ele podia ter desistido de Jesus, só acabou, meu filho morreu, e mestre, nem vai mais na minha casa. Agora minha casa é uma casa do luto, não é uma casa da alegria. Só que Jesus veio para ele, antes que ele pensasse qualquer coisa, ele disse, não creio. E a gente sabe que aconteceu um grande milagre. Ele revive a filha. Não perca o foco em Jesus. Quando as circunstâncias começam a vir sobre a sua vida, lembre-se dessa passagem. Lembre-se do que Jesus disse a Jairo. Porque ele está dizendo para nós hoje de manhã, ele está dizendo, não temas, crê somente. Não temas. Ele está no controle. 4 pontos. 4 pontos. Vocês já perceberam que quando a circunstância nos atinge, até o que nós sabemos, nós esquecemos. Opa, como é isso? Vou mostrar para vocês. Está lá no versículo 30, que diz assim, porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo, começou a afundar. Então gritou, Senhor, socorro. Queridos, quando o medo entra no coração de Pedro,
e ele perde o foco em Jesus. E ele começa a olhar para aquelas grandes ondas e para a força do vento que estava batendo sobre ele. Sabe o que acontece? Até o que ele sabia sumiu. O que ele sabia que sumiu naquela hora? Queridos, Pedro era pescador. Ele começa a afundar, ele esqueceu que ele sabia nadar. Ele esquece. Vocês já perceberam que quando as circunstâncias vêm, a gente esquece? Muitas vezes toda a nossa experiência começando a vir que nem louco. A gente para, a gente não raciocina mais. A gente se perde nas circunstâncias. E a palavra diz o contrário. Mas alguém pode estar dizendo, não, mas não é todo pescador que sabe nadar. Tem pescador que não sabe nadar. Mas Pedro sabia. Eu vou mostrar a palavra. João 21, do versículo 7 ao versículo 8, diz assim: Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam a uns 100 metros da praia. Queridos, eu falo isso porque nós temos lá, o Mar da Galileia é fundo. 100 metros já tem profundidade. Ele teve que ir nadando até a praia. Ele sabia nadar. E ele esqueceu. E ele começa a afundar. Queridos, nós temos que tomar cuidado quando a circunstância nos atinge. Porque é nesse momento que a circunstância nos atinge, que nós temos que dobrar o nosso joelho e falar, Senhor, em algum momento da minha vida, o Senhor já me capacitou. Então, me permita que eu use essa capacidade agora, orientado pelo Senhor. Porque se depender de mim, eu vou chutar o pau da barraca. Se depender de mim, acho que eu vou dar uns tapas na orelha nos três. E vai dar errado. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me oriente. Eu preciso que o Senhor me conduza. É isso, queridos. Nós esquecemos do passado quando nós estamos nesse tipo de situação. E Deus está dizendo para nós, não é assim. Tem um homem na Bíblia, que alguns teólogos e estudiosos dizem que ele era um dos homens mais ricos que existiu na antiguidade, que é o Jó. Esse homem perde tudo, família, casa, plantações, criações, ele perde tudo, filhos, filhas, ele perde tudo que ele podia ter, ele perdeu. E além de perder tudo materialmente, ele entra numa doença terrível. E ele fica um bom tempo nessa doença. Alguns dizem entre 3 a 6 meses nessa doença. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e acha que tudo acontece rapidinho, de uma página para outra na Bíblia, às vezes passam-se anos. E Jó, nessa consequência toda, a palavra diz que um dia ele está sentado nas cinzas, porque era a única coisa que conseguia acalmar as coceiras que ele sentia, ele levou pegar pó de cinza e jogar no corpo dele. Pode imaginar a situação? Ele, naquela situação, um amigo dele chega e fala, Jó, chuta o pau da barraca. Não fica nisso. Você deve ter pecado, deve ter feito qualquer coisa aí contra Deus. Acho que Deus te abandonou. E aí, lá em Jó 19, no versículo 25, ele responde, porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Queridos, ele procurou não esquecer o que ele sabia. Ele procurou saber que a vida dele foi dirigida e comandada por um Deus sobrenatural. Um Deus que comanda todas as coisas. E ele se manteve nisso. Querido, a gente não pode esquecer do que Jesus já nos ensinou. E é nesse momento de desespero, é nesse momento que nós precisamos, que se nós nos posicionamos na presença dele, Deus usa tudo o que ele já derramou na nossa vida para nos dar a paz, como diz a palavra, que excede todo o entendimento. E para nos dar a direção daquilo que nós temos que fazer. Alguns vão dizer, mas isso é difícil. Se o evangelho fosse fácil, Jesus não tinha dito. A porta que leva à salvação é estreita. Eu já comentei com vocês. Uma vez eu li esse texto, fiquei lendo esse texto. Jesus me ensina o que é porta estreita.
Nessa noite eu tive um sonho. Eu sou um pouco de sonhar, tá? Eu tive um sonho que é uma porta estreita. Comecei a entrar por um caminho, que eu vi uma luz muito linda no fundo desse caminho, e na minha frente, só conforme eu ia entrando no caminho, eu já não conseguia mais andar tão de lado, eu já tive que começar a me espremer, depois eu tive que começar a virar, e daí a pouco eu me encolhi todo, e passou um tempo, parecia que eu não ia mais passar por aqui. Quando eu estava naquela aflição no sonho, eu tinha certeza, alguém me falou, isso é um caminho estreito, é se manter na minha presença. Queridos, a gente tem que confiar na palavra. Quando a palavra diz, a palavra se cumpre. E como é que eu sei o que é a palavra? Leia a palavra. E o quinto ponto para nós encerrarmos hoje, está lá no versículo 30 a 32, que diz assim: porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar, então gritou: socorro, Senhor. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Queridos, o quinto ponto que eu quero falar com vocês hoje é que quando nós clamamos, Jesus vem no nosso socorro. E não é em qualquer momento, não, é imediatamente. Ah, mas eu estou passando por uma situação que está demorando, mas ele te deu paz no meio daquela situação. Ele já está providenciando tudo o que você precisa. Queridos, é isso que diz a palavra. Jesus é o nosso socorro bem presente, Ele é quem nos livra. É Ele quem traz paz sobre a nossa vida, é Ele que, quando nós estamos nos afundando em nossos problemas, que nós mesmos criamos às vezes, Ele vem e nos socorre. Ele vem e nos tira. Quando nós lemos essa passagem, nós vemos que Ele não virou para Pedro e estava vendo, eu fico imaginando, ficar vendo Pedro afundando, estou falando por mim, tá? Se sou eu ia ficar vendo Pedro afundar e dizer assim: Pedro, afunda mais um pouquinho, só para você aprender a ter fé. Eu vou deixar você afundar, entra, toma mais um pouco de água para você aprender. Não, Jesus não. Jesus estica a mão no momento em que Pedro clamou, que ele viu que as forças tinham ido embora, falou: Senhor, me socorre, ele estendeu a mão e trouxe Pedro embora. E o detalhe, Pedro voltou andando com Jesus. Porque Jesus está do lado. Quando Jesus nos tira, Ele anda do nosso lado. Se quando nós estamos indo na direção dele por causa de algum problema, ele está na nossa frente. Quando nós clamamos, Deus, Senhor, essa situação é muito grande para mim, eu não vou aguentar. Eu preciso do Senhor. Sabe o que acontece? Ele vem do nosso lado, nos pega pela mão e nos faz andar do lado dele. É isso que está nessa passagem. A gente tem que entender que, independente do que nós estamos passando, independente do que está acontecendo, independente das circunstâncias que estão sobre a nossa vida, Jesus é conosco. Jesus é quem dirige. Nada foge do controle de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não é a situação do país que vai determinar o nosso sucesso, é a nossa fé, é a nossa crença em Jesus, é saber ter esse relacionamento com Ele, com as suas promessas, que vai fazer a diferença na nossa vida. Eu tenho certeza que isso é a diferença sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Eu queria orar com vocês. Eu queria orar e depois eu queria que o Fernando fizesse um louvor. Mas eu queria que nesse momento a gente pudesse colocar nossas vidas no nome de Jesus. Como eu sempre falo quando eu estou orando aqui, como é gostoso voltar a orar aqui no púlpito. Orem como vocês quiserem. Tem gente que gosta de orar sentado, tem gente que gosta de orar em pé, tem gente que gosta de orar em joelho. Aqui é a casa do Pai. A gente ora como a gente quiser. Mas o mais importante é que eu vou orar aquilo que está no meu coração. E pode ser que o que eu estiver orando no meu coração não esteja no coração de vocês. Então orem o que está no coração de vocês. Porque eu creio que Jesus está aqui agora para nos levantar, para nos mostrar que Ele é Senhor, para aumentar a nossa perseverança, para nos dar fé, para dizer: eu estou no controle de todas as coisas. Amém? Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus. Pai, como é bom
Como é bom ser exortado, corrigido e dirigido pela tua palavra. Senhor, aumenta a nossa fé ao longo dessa semana. Que nós tenhamos fé, que nós tenhamos o conhecimento do Senhor, que o Senhor nos oriente o que devemos fazer, o que devemos falar e com quem devemos falar. Senhor, que as nossas atitudes não sejam atitudes que venham da nossa vontade, porque geralmente ela está errada, mas que sejam atitudes que sejam orientadas pelo Senhor, que nós possamos colocar as nossas verdades, os nossos anseios, aquilo que nós queremos, nos seus caminhos. E que o Senhor nos pegue pela mão ao longo dessa semana e nos dirija, nos faça caminhar segundo aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, para que nós possamos saber e ter a certeza que o Senhor é conosco. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por cada irmão e irmã que aqui está. Muito obrigado pelas vidas que eu sei que o Senhor tem tratado, corrigido, que o Senhor tem derramado da tua vontade e do teu amor. Muito obrigado, Pai, porque que privilégio que nós temos de sermos orientados pelo Senhor. Senhor, que nós não percamos essa fé, que nós continuemos nessa perseverança, que nós continuemos seguindo a tua vontade, que a tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Senhor, guarda as casas aqui representadas. Pega agora nas tuas mãos todas as lágrimas derramadas pelas nossas vontades, pelo nosso querer, por aquilo que tem nos amargurado o coração. E como diz a tua palavra, recolhe essas lágrimas e transforma elas em júbilo de alegria, para que nós possamos dizer obrigado, Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é bom, e como o Senhor, a sua vontade tudo é para todos sempre. Pai, que privilégio voltar a estar na sua casa. Que privilégio poder voltar a orar e clamar para a tua palavra. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.